Senhor já tem feito na sua vida até aqui, né? Durante essa semana, a gente está no meio da semana e já é um período para a gente avaliar tudo que o Senhor já fez e o que ainda a gente espera que aconteça até o final dessa semana. Oremos. Senhor Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos dado, por tudo que o Senhor tem feito em nós, nas nossas vidas e na nossa família. Obrigada pela oportunidade que o Senhor nos dá de estar em tua casa, de ouvirmos a tua palavra, de louvarmos o teu santo nome. Esteja conosco, ó Deus, abrindo as nossas mentes, os nossos corações, usando a minha vida agora como um instrumento em tuas mãos para trazer aquilo que o Senhor deseja para a tua igreja aqui nessa noite. É o que eu te peço, agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Jeremias 17, 9. Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Amém? Amém, igreja? Jeremias 17, 9. Amém. Glória a Deus. Diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e incorrigível, quem o conhecerá? Aí numa outra versão, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Amém? Ou misericórdia, né? Então esse texto de Jeremias, ele vai dar embasamento para nós iniciarmos essa palavra, onde nós vamos falar sobre os pecados do coração, a maldade que Deus vê. Esse tema ele tem falado muito ao meu coração nesses últimos dias, porque eu acompanhava muito com o pastor, até compartilhei com o pastor Gaudilei, o pastor Paulo Júnior, não sei se os irmãos aqui conhecem o pastor Paulo Júnior. Ele era de uma igreja Aliança do Calvário, pelo menos era presbiteriano? Presbiteriana, Aliança do Calvário. E aí, eu seguia ele porque eu gostava muito assim das pregações dele, sempre muito contundente na palavra, né? Sempre assim, firme no seu posicionamento. E aí eu me surpreendi esses dias com um vídeo do pastor Paulo Júnior, bem abatido assim. E aí quando eu vi, eu falei, o que aconteceu, né? Porque a gente já fica assim com o coração na mão, ainda mais quando é com pessoas que a gente admira, né? E aí ele bem abatido assim, e ele disse que estava ali para confessar os seus pecados, né, reconhecer os seus erros. Não entrou muito em detalhes, mas ele estava pedindo perdão e ele fez um breve resumo do que tinha acontecido, que ele tinha sido advertido na sua igreja em vários momentos, corrigido, enfim, que naquele momento ali ele estava vindo a público reconhecer os pecados dele. Aí ele começou a falar que pecados, né? Tanto é que depois as pessoas, até eu falei, será que é só isso, né? Porque a gente já fica assim, quando um líder vem assim falar público de algo, a gente já fica pensando nos pecados maiores, né? Adultério, enfim, outras coisas assim que na vida de um líder é um escândalo, né? E aí eu fui ver a fundo, depois até vi uma carta da própria igreja falando de todo esse trabalho, que já era algo que já estava sendo realizado com ele há algum tempo. E, enfim, aí isso me trouxe, o Espírito Santo começou a falar comigo com relação a essas coisas, aos pecados do coração. Porque às vezes a gente está muito assim, acostumado, ou a gente se choca, muitas vezes com aqueles pecados que são grandiosos, como eu disse, né? Adultério, assassinato, outras coisas do tipo assim, que escandalizam. E tudo isso que aconteceu na vida do pastor Paulo Júnior me fez refletir sobre as coisas que a gente não vê, né? Às vezes a gente olha para as pessoas, a gente admira as pessoas, mas a gente não sabe o que tem no coração das pessoas, né? O que de fato lá dentro essas pessoas carregam. Então assim, a gente não vê nada. Nossa, é um pastor muito usado, mas foi algo que ele veio e reconheceu a público, que era a forma que ele tratava, a forma arrogante, muitas vezes, que a gente não via. Eu não via nos vídeos porque eu não assistia
não sou da igreja dele, e eu não assisti as pregações assim na íntegra e outra coisa. Uma coisa é quando você está aqui pregando, outra coisa é no dia a dia, né? Então, eu comecei a ver que o negócio era realmente sério, né? Que a forma que ele lidava com a liderança, ou até com seus familiares, uma forma mais assim, rude, às vezes mais grosseira, mais impaciente, mais intolerante, né? E aí foi algo que me abriu assim, sabe? Porque a palavra do Senhor mesmo diz, né? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso ou incorrigível. É forte, né? Então, às vezes a gente muito se preocupa apenas com os pecados visíveis, como eu disse, né? Os escândalos que os olhos veem. Quando a gente vê uma pessoa conhecida aí na mídia cristã, a gente já espera algo assim, quantos tantos tem se desviado, tem escandalizado, né? Só que a Bíblia mostra que Deus, ele vê o coração. Deus, ele sabe o que está no coração. Lá em Provérbios 21:2 diz: o homem pode se enganar com aparência de piedade, mas Deus pesa os corações, né? Então, às vezes a gente olha para nós mesmos, para a nossa vida. Ninguém aqui nunca matou, né? Nunca matou ninguém, nunca roubou, nunca adulterou, talvez nunca tenha caído num escândalo, né? Só que às vezes a gente pode estar vivendo uma vida de aparência espiritual, enquanto por dentro a gente está frio, a gente está vaidoso, amargurado, quase não saiu a palavra, orgulhoso, orgulhosa, preguiçoso, preguiçosa. A gente sabe o nosso dia a dia, a gente sabe onde que a gente tem falhado, né? E às vezes a gente as pessoas que nos conhecem, talvez elas não veem isso, talvez não percebam. Aquelas que estão mais próximas, tudo bem até, né? Mas a multidão. E aí, esse é o perigo, que o maior perigo da vida cristã não é simplesmente a gente ficar preocupado com aqueles pecados escandalosos, né? Mas o perigo da vida cristã não é cair em pecado escandaloso, mas é em se acostumar com uma vida cristã superficial. Você está vindo, você está participando, você está de evento em evento, né? Só que você não tem muitas vezes buscado o Senhor na intimidade, você não tem muitas vezes tido o prazer de ler a palavra do Senhor. E quando, antes de eu vir falar desse tema aqui, eu já estava, o tema que eu ia tratar não era, eu estou quase igual o pastor, já estou quase escolhendo o que eu vou pregar, Deus me mostra. Mas eu já estava me preparando para trazer algo que era próximo disso, que era sobre a apostasia silenciosa, que é algo que a gente vai tratar numa próxima, que tem muito a ver. Porque a gente às vezes vai negando a Jesus, vai negando a fé silenciosamente, sabe? Às vezes a gente vem à igreja, mas não é mais daquela forma. Ou às vezes, se não der, não vou. E outra coisa, irmãos, eu já falei isso uma vez, eu não sei se aqui ou na sala das mulheres, que a nossa mente, ela mente para nós. A nossa mente, ela mente para nós. Então quando você planeja de fazer algo, automaticamente a sua mente, ela começa a trabalhar para fazer você desistir daquilo que você planejou. Você planeja que você vai começar a fazer uma dieta, ou vai entrar numa academia, ou vai começar alguma coisa. Aí vem aquilo, não, deixa para depois, começa a vir, tipo assim, na nossa mente as desculpas, né? E às vezes eu estava até conversando com a minha coordenadora essa semana, que ela disse que ela estava um tempo sem treinar. E ela é o oposto, né? Ela quando não treina, ela vai secando, ela diz. Eu falei, nossa, eu gostaria tanto que fosse assim na minha vida, mas o meu é o efeito contrário, né? Mas ela estava dizendo, porque ela quer ganhar massa, ela se sente muito magra, e isso, né, questão de saúde também. E aí ela disse que estava um tempo sem treinar, e ela voltou, né, falou, vou me planejar para voltar a treinar. E ela disse que no dia que ela estava indo que ela planejou para ir na academia, ela esqueceu que ela tinha comido. E ela começou a passar mal, porque ela falou, eu não vou na academia porque eu vou passar mal, eu não comi nada, não sei o quê. E disse que bateu um desespero nela. Ela foi olhar no celular dela, ela achou lá, mexendo no banco dela, que ela tinha passado num lugar, ela tinha comprado não sei o quê, e ela tinha comido. Ela falou, mas gente, eu comi, por que eu tô nesse desespero? Então ela falou assim, para você ver como que a nossa mente, ela trabalha contra a gente, porque não era pra eu, tipo assim, a minha mente estava fazendo de tudo para eu não voltar, porque eu sei o bem-estar que eu sinto quando eu volto, que eu estou malhando, né?
a questão da atividade física. Então, muitas vezes a gente está vindo, a gente acha que a gente está na igreja, a gente está cumprindo com os nossos deveres de cristão, mas a gente está sem presença, a gente está aqui, mas o nosso corpo, aonde que está? A nossa mente, o nosso coração, aonde que está? Né? Então, sem quebrantamento, sem temor, e algo aí para a gente pensar na nossa vida. Qual foi a última vez que nós choramos pelas almas perdidas? O pastor está falando de algo que vai acontecer, dessa clínica, de tudo isso, mas se não tiver quebrantamento, se não tiver temor, pode vir o que vier, pode vir a clínica que for, o treinamento que for, os melhores que existirem no mundo, não é nem no país, no mundo. Mas se a igreja não estiver quebrantada, se a igreja não estiver realmente querendo que o objetivo final, se não for ganhar almas para Jesus, não adianta nada, né? O pecado do coração é o mais perigoso. Por que esse pecado é o mais perigoso? Não estou aqui menosprezando os outros pecados que eu disse com relação ao escândalo, mas o escândalo, ele mostra e todo mundo vê. O pecado do coração, ninguém vê, por isso que ele é perigoso, porque às vezes você está morrendo aos poucos e ninguém está vendo. Você está ali mostrando para todo mundo que você está super espiritual, você está ali, ó, mas lá dentro ninguém está vendo, só Deus. Então isso é perigoso, porque quando é algo visível, as pessoas podem te dar um toque, fulano, ó, peraí, né? Porque a gente acaba se acostumando. Às vezes a gente acaba, não quero pensar sobre isso. Quantos assuntos já vieram à sua mente? Às vezes o Espírito Santo mesmo te alertando e você falou, ai, agora eu não quero pensar sobre isso. Isso vai dar muito trabalho para eu pensar. Então a gente acaba se acostumando com a nossa condição. E lá em Jeremias 17:9, que é o que a gente viu, fala que ele é o quê? Ele é enganoso o nosso coração. Então o pecado do coração, ele é perigoso porque ele nos engana. Aparentemente a gente está bem, mas a gente não está bem. A gente não nega Jesus de um dia para o outro. A gente vai negando parceladamente. Por que o pecado do coração é mais perigoso? Porque ele mata a nossa comunhão com Deus, mesmo quando continuamos atuando na igreja. Estou aqui atuando na igreja, mas a minha comunhão com o Pai, Deus sabe que muitas vezes não está acontecendo. Então isso é perigoso. Como que o pastor tem condição de olhar para cada um de nós, líderes, porque eu trago a responsabilidade para os líderes, né? Mais para os líderes, de saber se a gente está tendo o nosso devocional em casa? O pastor tem como saber? A não ser que Deus revele para ele, né? Mas ele não tem, ele acredita que a gente está. Não é, pastor? O senhor acredita. Entende? Então, ele está olhando para nós e, né? Então, se a gente quiser enganar, a gente consegue enganar até certo ponto, porque uma hora a gente não vai conseguir mais, né? Então, a gente atua na igreja, mas a nossa comunhão com Deus, muitas vezes, a gente está deixando de lado. Então, exemplos práticos, por exemplo, eu prego, eu estou trazendo para mim, né? Eu prego, mas não oro mais como antes. Então, é uma forma de eu estar esfriando, né? Uma forma de eu estar deixando a comunhão com Deus de lado. Eu canto, mas já não me quebranto mais. Tá? Não estou dizendo aqui para quem vai cantar ficar chorando também toda hora. Não é esse tipo de quebrantamento que a gente está falando. Mas é que a letra do cântico, que é a Bíblia cantada, tem que ser a Bíblia cantada, tem que ser algo que venha primeiro em nós. A gente vai ser um canal, então tem que passar por nós, né? Então assim, até porque também chorar, né, pode fazer parte de uma atuação também, de algo emocional. Às vezes você não está bem naquela semana, naquele dia, aconteceu alguma coisa na sua casa, na sua família, e aí você acaba chorando porque você já está mais sensível. Então não é esse tipo de quebrantamento, né? Eu sirvo, mas tudo virou rotina. Eu já venho, eu sei que tem que limpar o templo, isso já faz parte da minha rotina. Eu tenho que ajudar na tarde alegre, isso já faz parte da minha rotina. Então a gente vai, é um exemplo prático, a gente vai se acostumando. Já não choro mais pelos perdidos. A gente precisa, né? Às vezes os nossos olhos estão secos, né? A gente não tem, até um cântico, eu não lembro agora, da Aline Barros, que fala sobre missões, que fala sobre
a gente chorar, né, pelos perdidos. A gente não tem falado tanto, né, mas dos países ali fora, dos missionários que estão sendo perseguidos, e eles estão sendo perseguidos. Inclusive o pastor hoje colocou algo que a gente não é do nosso meio, né, isso acontecer, né? Imagina missionários comprando pessoas. Existe um mercado de escravo aí fora, né? E quando essa notícia chega até nós, como é que a gente se sente? Às vezes a gente chora mais com um videozinho de um cachorro. Eu vi um videozinho agora há pouco de uma raposa e eu já estava quase chorando. A gente às vezes acaba chorando por conta mais de animais do que das almas perdidas. A gente precisa chorar e interceder. Deus sonda o coração. Lá em Salmo 139, 23 e 24, Salmo 139, quem achar pode ler. Salmo 139, 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho perverso e guia-me pelo caminho eterno. Amém? Então, sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração, porque Deus, Ele sabe. Então, aparentemente, a gente, às vezes, na nossa vida, a gente olha assim, eu não estou cometendo nenhum pecado. Eu estou tendo uma vida reta, uma vida íntegra. Mas, às vezes, até isso também pode virar até um orgulho, né? Porque eu sou super crente, a super crente. Então, mesmo quando tudo vai bem, aparentemente, a gente precisa pedir para Deus sondar o nosso coração, porque Ele conhece, a gente não conhece, mas Deus, Ele conhece o nosso coração. Então não adianta ter uma aparência de santidade se o coração está cheio de podridão. Jesus falou uma vez para os fariseus, alguém lembra do que Jesus falou para os fariseus? Que eles pareciam o quê? Sepulcros caiados, né? Porque por fora é bonitinho, né? Se a gente for num cemitério, a gente vai ver um cemitério mais chique. A gente vai ver aquela lápide ali, né? Tudo bonitinho, né? Com pisos chiquérrimos, com decorações, mas lá dentro o que tem? Podridão. Então Jesus comparou os fariseus, porque eles eram irrepreensíveis por fora. Você olhava para os fariseus, aparentemente eles cumpriam tudo, eles cumpriam a lei, eles seguiam a lei, mas por dentro o que tinha? Arrogância, prepotência, né? Quais são os pecados que moram no coração? O orgulho. Alguém abre para mim lá em Isaías 14, 13 e 14. 14, 13 e 14. Isaías 14. (13 e 14)? Aham. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Quem? De quem que é isso aqui? Lúcifer, né? Então, orgulho. Primeiro pecado de Lúcifer, o orgulho. Então, o orgulho, ele é a raiz de muitos outros pecados. Porque às vezes a gente fala assim, eu mereço, eu sou feliz, eu fiz isso, né? Então, mas tudo que a gente tem, vem de Deus, não é de nós. Então, a gente tem que tomar cuidado com esse pecado que mora no nosso coração, que é o orgulho. A inveja, lá em Gênesis 4, mostra lá o primeiro assassinato, né? Quando Caim matou o seu irmão Abel. Por inveja, né? Pode estar disfarçada, mas corrói a alma e destrói relacionamentos. A inveja, ódio, mágoa, falta de perdão. Lá em 1 João 3,15 fala o quê? 1 João 3,15. Vou começar, vamos ver se alguém vai completar. Todo aquele que odeia seu irmão é homicida. Então, a gente não é um homicida só quando a gente mata de fato uma pessoa. Vai lá e consuma, eu ia falar consome. Consome a vida da pessoa, né? Não, quando a gente odeia, né? Odeia o seu irmão, a gente está matando aquela pessoa na nossa vida.
Isso é pecado, né? Cobiça ou desejos impuros. Lá em Mateus 5:28, Jesus disse que olhar, falando lá do adultério, né? Que olhar com uma intenção impura já é adultério. Dá para você saber que a pessoa está adulterando dessa forma? Mas às vezes o escândalo, ela pecou, né? O escândalo vem à tona. Mas e quando você olha com esse sentimento que só Deus está vendo ali? Você já está pecando? Quem falou isso? Não sou eu que estou dizendo, Jesus, né? Já está cometendo adultério no coração, lá no escondido. O coração é uma fonte de impurezas. Outra coisa, a hipocrisia. O que é hipocrisia? Quando a gente finge ser uma coisa que a gente não é. Quando a gente cobra do outro aquilo que a gente não faz, né? Então, quais são os pecados que o próprio, falando agora do pastor Paulo Júnior, né? Que foi o que, enfim, ele confessou. Ele falou sobre o orgulho espiritual, né? O que seria esse orgulho espiritual? Não entrou em detalhes, mas tem alguns pontos. A gente se achar especial porque Deus nos usa, né? Deus tem algo comigo, Deus me usa, então eu sou muito especial. Comparar-se com outros crentes ou ministros, sentir-se superior por causa do conhecimento bíblico. Nossa, eu conheço mais a Bíblia do que fulano. Eu sei tudo de Bíblia, né? Então isso é um orgulho espiritual. Achar que é melhor por saber mais ou ser mais usado. Medir valor espiritual por dons ou visibilidade. E essas pessoas que estão muito na mídia, elas correm muitos riscos disso aqui, de cair em tudo isso aqui, né? Porque esse pastor mesmo, quantas visualizações, canal, e tudo isso traz, né? Esse orgulho. Vaidade ministerial, querer aplausos, curtidas, honra dos homens, medir o sucesso pelo tamanho da igreja ou do canal, querer ser reconhecido, buscar seguidores, curtidas, fama, tudo isso é uma vaidade ministerial. Frieza e preguiça espiritual, achar que já orou demais, não, já deu, já sou muito, né, íntimo de Deus. Justificar a falta de busca por causa do trabalho, do ministério. Quantas pessoas têm deixado de buscar a Deus, estão fazendo a obra de Deus e não estão em contato com o dono da obra? Você está ali. E aí, sabe o que me dói, que me vem no coração? É aquilo que Jesus disse, que para mim é o versículo mais triste da Bíblia. Eu não lembro agora de cabeça, mas vocês vão lembrar, o pastor com certeza, mas depois vocês procuram, tá? Quando Jesus disse que aquele que quando chegar diante dele, ele vai falar: apartai-vos de mim. Não, esse é o versículo mais triste da Bíblia. Porque eu não quero ouvir isso. Você quer ouvir isso? Misericórdia. Mas é o quê? Isso vai ser para quem? Para um incrédulo? Não é. É para quem está e já acha que está garantido. Por nós, irmãos, a gente não tem garantia nenhuma. O céu não depende de nós. Nós não temos garantia nenhuma. Por nós, pelas nossas obras, né? Então, às vezes quando a gente é uma frieza espiritual, isso traz uma frieza espiritual quando a gente está justificando: eu não estou tendo tempo de orar, porque é muito evento na igreja, em junho, julho, meu Deus, não vai ter como orar. Você está fazendo a obra e não está falando com o dono da obra. Fazer tudo no automático. Você já fez alguma coisa no automático? Dirigir no automático. Misericórdia, né, irmã Sandra? Eu tenho uns 3 caminhos que eu tenho que seguir. E às vezes eu estou indo no caminho que eu estou mais acostumada e não é naquele caminho. Eu tenho que fazer todo, né? Não sentir mais a presença de Deus, perder a paixão pelas coisas de Deus, falta de amor pelas almas. Foi o pastor Paulo Júnior, ele não caiu num escândalo, ele caiu em si. Ele viu que apesar do que ele estava fazendo, que para muitos que o seguiam, ele estava cumprindo, estava seguindo a palavra, mas lá no íntimo e nos seus relacionamentos, ele não estava agindo corretamente. Então ele caiu em si, reconheceu o orgulho, reconheceu a vaidade, a frieza, porque ele falou que ele era assim. E ele foi repreendido pelos seus líderes e ele não acatou a princípio, né? Ele foi disciplinado, mas a princípio ele não tinha aceitado. Aí agora que ele veio e, né, Deus começou realmente a trabalhar. Então ele está num período que Deus está trabalhando na vida dele. Ele saiu do ministério da igreja lá e agora foi para uma igreja batista renovada.
mas porque ele precisa de um tempo agora para Deus trabalhar no íntimo do seu coração, para ele ressignificar tudo isso, né? Ele reconheceu o orgulho, a vaidade, a frieza, ele subiu ao púlpito e confessou publicamente. Então ele usou as suas redes sociais, na sua igreja ele deve ter feito isso também, e reconheceu. Então esse é um exemplo bom, né? De que ele se quebrantou diante do Senhor. Ele demorou um pouquinho, mas Deus começou a agir na vida dele. Então, porque Deus ele não está interessado, amados, como diz lá em João 4:23, Deus ele busca os verdadeiros adoradores e aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Deus não está preocupado com performance, Deus não está preocupado com oratória, né? Mas com sinceridade do coração. Então é tempo de voltar ao primeiro amor. Alguém abre para mim lá em Apocalipse 2, 4 e 5. Apocalipse 2. Tenho, porém, contra ti, deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, e arrepende, e pratica as primeiras obras. Senão, brevemente virei a ti, e removerei do teu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Amém. Então aqui, nessa carta à igreja de Éfeso, né? Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Então, mesmo o Senhor, que elogiou a doutrina dessa igreja, repreendeu a frieza. Então, você abandonar o primeiro amor é você se tornar frio. Não arde mais o amor por Jesus, pela obra, pelas almas perdidas, né? E entra a frieza. O problema então aqui dessa igreja não era doutrinário, né, pastor? Mas era qual o problema? Falta de amor. Do coração. Problema do coração, não cardíaco, né? Vocês entenderam? Mas o problema do pecado do coração, a falta de amor que Deus conhecia. Então aparentemente estava ali muito bem a doutrina, mas interiormente o seu coração tinha se afastado do Senhor. Então é tempo de rasgar o coração. Lá em Joel 2,13 diz: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. E como a gente viu aqui em Apocalipse 2, 4, 5, volta ao primeiro amor, né? Chega de uma vida cristã superficial. Nós precisamos voltar a temer e tremer diante da palavra do Senhor. Então, finalizando aqui, irmãos, uma conclusão. O pastor Paulo Júnior, ele foi muito usado por Deus, né? Então, como eu disse, eu acompanhava ele, acho que o pastor também, algumas coisas. Então, ele foi muito usado por Deus, um homem muito usado por Deus. Só que ele teve que subir no púlpito e confessar a sua vaidade, o seu orgulho e a sua frieza. Então, se um pastor, olhando para ele, que é uma pessoa que eu admirava e admiro pela postura também que ele teve, se um homem assim, conhecedor da palavra, como ele é conhecedor, ele fez isso, quem somos nós para a gente não se examinar? Se ele caiu em si, não foi logo de cara, tá? Foi um trabalhar, mas ele ainda demorou um pouco de tempo, né? Mas se ele conseguiu cair em si, todo o conhecimento, imagina nós. Quem somos nós para a gente não se examinar todos os dias e saber como que anda o nosso coração? Talvez Deus ele está mais interessado, né, no nosso coração quebrantado do que a gente está fazendo. Deus ele não está preocupado com o que a gente está fazendo na igreja, mas ele está primeiro preocupado com o nosso coração. A gente precisa servir ao Senhor, precisamos servir, mas o servir não vem primeiro. O pastor Té sempre usa uma frase: o que é mais importante? É ser ou fazer? É isso? Ser ou fazer? Deus está preocupado com o ser. Quem você está sendo diante do Senhor? Como que está o seu coração? Se ele está te dando, ele nos dá a oportunidade de contribuir na sua obra, mas isso não é prioridade. A prioridade é nós estarmos diante do Senhor com o nosso coração quebrantado e buscar sempre estar agradando o Senhor. É tempo de parar então de viver de aparência, de máscaras. Você pode servir a Deus e ao mesmo tempo está morto por dentro, porque às vezes a gente já decorou, já sabe,
mas já está acostumado. Então, o que a gente precisa fazer? Se eu sinto, né, que eu conheço ali os meus corações, o meu coração, e ainda que eu não conheça, ainda não encontrei algo ali, eu posso pedir, assim como o salmista falou: sonda-me, Senhor, né? Vê se há em mim algum caminho mau, e ainda mais, crie em mim, ó Deus, um coração puro, e renova-me em mim um espírito reto. Então a gente precisa clamar ao Senhor todos os dias por um coração novo. Tem tantos louvores, né? Tem um louvor do Diante de Tudo que fala: dá-me um coração igual ao teu. Então que a gente possa clamar todos os dias pedindo ao Senhor um coração igual ao dele, um coração que ame como o dele, um coração que perdoa como o dele, um coração que se renda diante do Senhor, né? Então que a gente possa parar de funcionar no ministério, né? E olhar para dentro de nós, para ver como que nós estamos. Talvez as pessoas à sua volta não saibam como você está, mas Deus, Ele sabe. Então todo dia é dia de arrependimento, todo dia é dia de clamarmos ao Senhor por um novo coração. Então, se você percebe que tem vivido com pecados secretos no coração, se você sente que tem perdido o amor, o zelo, a fome, a sede pela presença do Senhor, então hoje é um dia, não deixe para amanhã, é um dia de rasgar o nosso coração diante do Senhor, porque como a palavra dele diz, né? Ele não despreza um coração quebrantado. Então todo dia é dia de nós nos arrependermos, de nós rasgarmos os nossos corações. Então é essa palavra, irmãos. Espero que tenha sido claro, que Deus tenha falado ao seu coração. Talvez o que eu não consegui expressar, né, pela minha falha enquanto humana, mas que o Senhor, o Espírito Santo do Senhor, venha completar em você e completar em mim também, né, aquilo que Ele deseja de nós. Mas para a gente ficar atento, não aos escândalos somente, mas o que está por dentro, porque até chegar um escândalo é porque já começou essa frieza, já começou no coração. Amém? Deus abençoe. Amém? O casal chegou agora. Glória a Deus. Olha, a palavra da Aurinete, eu não tenho nem o que falar, porque o que a Aurinete pregou hoje é o que Deus falou comigo semana passada, essa semana. Na realidade, o que a Aurinete falou hoje, eu vou revelar aqui. É o início da nossa reunião com o nosso curso de líderes. Então, de certa forma, o que ela falou aqui hoje, ela me tomou um pouco do que eu... Bom, no dia que a gente se reunir aqui, a gente vai conversar sobre isso. Mas a gente sempre dá deixas, né? A gente dá sinais. Não tem aquele videozinho que fala: eu vou dar sinais, vocês vão perceber. Então, a Aurinete citou o texto que a gente geralmente cita aqui: rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Então, esse texto fala de você parar de fazer as coisas só na aparência, só no religiosismo. Você tem que fazer algo que seja interno, de dentro para fora. Rasgar o coração quer dizer: faça algo que seja de dentro para fora, revele o seu íntimo e não aquilo que é externo. Então, quando essa palavra veio do profeta Joel para os sacerdotes nessa época, é porque estava todo mundo no automatismo, estava todo mundo acostumado a fazer as coisas sem avaliar a qualidade espiritual da motivação que está por trás da atitude. Ou seja, estou fazendo só isso, estou indo na igreja, estou orando, estou cantando, mas com que motivação você está fazendo isso? O que você está fazendo, mas o que está por trás dessa ação? Deus, ele não, é uma frase que você tem que guardar: Deus não julga só a ação, Ele julga a disposição, Ele julga a motivação que está por trás da ação, porque Ele vê o que não é aparente, né? Como disse Samuel, né, diante de Jessé: Deus não vê a aparência, Deus vê o coração. Então, por isso,
no momento que todo mundo estava reprovando Davi, Deus estava aprovando Davi. Por quê? Porque na aparência ele era o menos preparado, mas no coração, para Deus, ele era o mais preparado. Então muitas vezes Deus vê o melhor preparado e o menos preparado por aquilo que ele vê lá dentro da gente. Então por isso constantemente, a Aurinete foi muito feliz na palavra que ela trouxe hoje, e eu gosto muito da ministração da Aurinete, porque ela não é prolixa, né? Ela é sempre bem clara naquilo. Então fica tranquilo, viu, Aurinete? Você foi bem clara, bem objetiva, bem didática, né? Então, talvez pelo fato de você ser professora, você tem também toda essa capacidade de trazer a palavra sempre com muita clareza. Então, o que ela falou realmente é aquilo que a gente precisa cuidar hoje. Às vezes nós estamos tão preocupados com o externo, e muitas vezes a gente precisa cuidar muito do nosso interno. Tem muita coisa que a gente esconde dentro de nós, porque a gente quer passar uma imagem que de certa forma esconda algo que a gente quer manter escondido, e na realidade aquilo que está escondido precisa ser revelado, precisa ser exposto diante de Deus, né? Precisa ser colocado diante de Deus para ser resolvido. Porque se você vive de aparência, você está sendo falso com as pessoas e com você mesmo, mas não com Deus, porque Deus te conhece. Então eu digo assim, quem quer enganar os outros, na realidade está enganando assim, pronto. A única pessoa que você está enganando é você, né? E então a palavra foi muito forte, muito profunda, muito cabível, né, para nós hoje como igreja. É uma reflexão que a igreja precisa fazer hoje constantemente, porque hoje nós estamos vivendo um tempo de muito esfriamento espiritual, onde as pessoas estão se afastando de Deus dentro da casa de Deus. Tem muita gente que está longe de Deus, sentada no primeiro banco aqui na frente, bem pertinho do altar, né? Por quê? Porque o coração está distante. Então é complicado essas situações. E queridos, eu fui ver aqui, pelo que eu percebi, não sei nem se o nosso louvor foi gravado. Acho que não, acho que só gravou a palavra que a Aurinete ministrou. Então por isso eu vou deixar o aviso de novo, né, para os irmãos. Mês de maio temos o nosso encontro de casais, dia 17 de maio, vai ser bênção, né? O casal que vai ministrar vai ser profundamente usado por Deus. Dia 30, 31 de maio e 1º de junho nós teremos a primeira clínica de avivamento espiritual e de evangelismo. Será ministrado pelo pastor Odilon, do Ministério VTI, Vida Total da Igreja, né? Estarei passando para os irmãos no domingo, a partir desse domingo, vídeos do YouTube desse ministério, que trazem depoimentos, que trazem a fala do pastor diretor desse ministério, explicando o que é o Vida Total, né? Para que a igreja possa compreender o que nós vamos vivenciar nesses 3 dias aqui. Então serão 3 dias que vamos dizer assim, serão assim, de muito despertamento espiritual, de destravamento espiritual e emocional na vida dos crentes. Preparação, primeiro, para servir a Deus. Acredito que vai ser tratado isso que a Aurinete falou. Acredito que o nosso coração vai ser tratado, mas com a intenção da gente entender ou regressar ao propósito do Evangelho, que é servir. Porque a intenção é nos despertar para o fato de que precisamos buscar as almas que estão perdidas. E então vai ser um seminário teórico e prático ao mesmo tempo, e nós teremos a oportunidade de crescer muito dentro desse seminário, né, que se chama Vida Total da Igreja. Então eu quero deixar aí esse aviso novamente, né, para os irmãos, principalmente para os irmãos que não vieram ao culto, mas estarão assistindo o vídeo da pregação da Aurinete, que acredito que será o único vídeo que nós teremos desse culto de hoje. Wanderson e Andressa e Radassa estão partindo. Estão partindo hoje? Então, você